Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Tiago, capítulo número 1. Tiago, capítulo número 1. Vamos ler até o versículo número 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa. E agora que estamos com o livro aberto, pedimos que o Senhor também abra o nosso coração e que pelo teu Espírito o Senhor aplique a sua palavra de acordo com a realidade de cada um, mas também de maneira coletiva. Que o teu Espírito me ajude, me dando graça e poder, de maneira que eu possa superar as minhas limitações e as minhas inadequações. Usa-me, Pai, na pregação da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa carta é escrita pelo Tiago. A Bíblia fala de 3 Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que escreve essa carta aqui no primeiro século para os judeus cristãos que estavam na diáspora, na dispersão. E esses judeus cristãos estavam passando por provações, e essas provações estavam os levando à tentação. Então, era um contexto que aquela igreja ou aquele povo estavam com problemas. Por exemplo, você vai ver, com a língua, falta de domínio com a língua. Aquele povo estava com problemas em viver o que pregava. Aquele povo estava com problemas em relação aos ricos, que humilhava alguns ou que explorava outros. Então, vários problemas aquele povo estava passando, e isso revelava muita imaturidade naquele povo. E Tiago, então, está trazendo esta carta prática, bem prática, objetiva. Tiago não é aquele tipo de escritor que rodeia, ele vai direto ao ponto. Uma carta curta, 5 capítulos, 108 versículos, e ele fala direto àquela igreja, para que aquela igreja amadureça, para que aquela igreja, em meio às provações da vida, ela cresça em experiência, ela cresça em fé, ela cresça em maturidade. Não obstante, ele já diz aqui nos primeiros versículos: meus irmãos, tende, bote o tema aqui, por favor, para mim, querido, por favor, o tema. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, imagine um pregador como Tiago nos dias de hoje, chegando numa igreja e dizendo: tenha alegria pelo fato de você passar pelas tribulações. Não é um tipo de pregação simpática, porque nos nossos dias, na maioria dos redutos evangélicos, você vai ser muito bem aceito se você pregar aquela pregação que fala só de vitória, só de triunfo, só de conquista. Mas para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a provação está no combo. A tribulação faz parte da vida.
E elas têm um propósito, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, para que nós possamos amadurecer, a provação, a tribulação faz parte da vida. Ela está no pacote da nossa fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo diz em João: no mundo que passais por aflições. Quem aqui conhece alguém que está passando por provação? Levanta a mão. Pode ser até você mesmo. Coloca o tema aí, por favor, Gabriel. Quem conhece alguém que está passando tribulação? Faz parte da vida. Deus, na sua sabedoria, mescla a vida do seu povo com o tempo que a nossa vida está no monte, com o tempo que a nossa vida está no vale. Deus, na sua sabedoria, mescla a nossa vida com dias de sorriso, festa, alegria, mas também com dias de lágrimas, de dores, de tristeza. Ninguém vai passar por essa vida só vivendo tempos bons, ou também só vivendo tempos maus, porque a pessoa não suportaria. E Deus, na sua soberania e sabedoria, Ele mescla a nossa vida com dias melhores e com dias mais difíceis. Mas, para o seu povo, o Senhor tem esses dias de provação para que nós possamos crescer e para que nós possamos amadurecer. Me lembro que o pastor Jean sempre dizia assim: na provação você tem duas opções. Ou você endurece o coração e murmura e reclama, e você não vai aprender, não vai crescer e vai pecar, ou você se derrama diante de Deus e vive o processo na dependência de Deus. E aí você vai aprender, você vai crescer e você vai amadurecer. Portanto, nossa pequena reflexão nesta noite, porque o nosso motivo maior aqui é estarmos orando, a nossa pequena reflexão nessa noite tem esse tema: como enfrentar as provações. Esses primeiros versículos de Tiago falam a respeito das provações, até o versículo 8. Depois, a partir do versículo 9, ele fala a respeito das tentações. Provação, como nós ouvimos aqui domingo à noite, vem de Deus. Deus permite, Deus determina, para que o seu povo cresça, para que o seu povo amadureça, para que o seu povo aprenda. Tentação vem do diabo para nos destruir, para nos envergonhar, para nos derrotar, e também da cobiça do nosso próprio coração, como diz o próprio Tiago. Então, provação é uma coisa, tentação é outra. Provação vem de Deus. Vem de Deus, vem de Deus. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos viver na dependência dEle. E a tentação é do inimigo, junto com a cobiça do nosso coração, para nos destruir. Então, vamos lá, como nós podemos enfrentar as provações da vida. O versículo 5, vamos ler juntos todos, versículo número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á, primeira coisa, diante da tribulação ou da provação da vida, não é se desesperar, é pedir ao Senhor o quê? Sabedoria. Chegou o dia mau, chegou o dia da má notícia, chegou o dia da crise, da perda, da dor, da decepção. Senhor, me conceda sabedoria. Eu não tenho meios próprios para lidar com tal situação, mas eu peço que em meio a essa situação difícil, o Senhor me conceda sabedoria. E o que é sabedoria? É a aplicação correta do conhecimento. É lidar também dentro desse contexto de maneira correta com a Bíblia. É extrair da Bíblia maneiras de agir diante de tais situações adversas. Sabedoria
é diferente daquilo que se adquire na banca da universidade ou da faculdade. Ali nós adquirimos conhecimento. Quantas pessoas cultas, eruditas, doutas, com muito conhecimento, mas que tomam decisões tão equivocadas, fazem escolhas tão erradas, porque lhes falta o quê? Sabedoria. Por outro lado, você às vezes conhece pessoas que não tiveram oportunidade de estudar tanto, mas quando você conversa com aquela pessoa, ou um homem, ou uma mulher mais madura, você sai dali impressionado com tanta sabedoria naquelas palavras. Portanto, sabedoria é diferente de conhecimento. E esta sabedoria é a sabedoria que nós pedimos ao Deus que é todo sábio. Então, queridos, talvez você esteja aqui ou ouvindo, está pedindo, está passando por uma aprovação. Primeira coisa que vai lhe ajudar muito diante de uma aprovação. Peça sabedoria a Deus. Às vezes essa aprovação vem de um relacionamento com o filho, com o marido, é uma confusão familiar, às vezes uma herança. Já viu um negocinho chamado herança para dar trabalho? Zagalo nem esfriou, a família já está matando um ao outro porque estão discutindo herança. Você quer ver, conhecer a união de uma família, é quando morrem lá os patriarcas e agora tem que dividir a herança. Então, diante de qualquer... Às vezes é um barraco, um negócio de barraco de 20 metros, e todo mundo brigando, se matando. Então, diante de qualquer provação da vida, e elas existem, peça sabedoria ao Senhor. Amém? Em segundo lugar, continuamos aqui em Tiago 1,5. Vamos ler todo mundo. Juntos, forte, bem claro, todo mundo. 5. Se, porém, algum necessita, peça que a todos e nada lhes impropera, e ser-lhes-á diante da aprovação. Conheça o caráter de Deus. Deus é dadivoso, Deus é generoso e Deus, Ele é acolhedor. Então, às vezes, a pessoa olha para Deus como se Deus fosse aquele pai mau. Mas, de novo, eu vou chegar diante de Deus e vou pedir de novo. Eu não tenho cara de chegar e pedir de novo. Eu já errei nessa área, eu já entrei em confusão nessa área e vou pedir de novo. O texto revela que Deus é um Deus dadivoso. É da natureza de Deus dar. E não dá com medida, Ele dá sem medida, Ele dá de forma abundante, Ele dá liberalmente. Deus é o Deus acolhedor. Deus não é aquele que vai lançar no seu rosto e no meu rosto, porque estamos chegando de novo em meio a um problema, em meio a uma dificuldade, em meio a uma confusão. Entrei de novo na confusão, mas eu estou aqui, Senhor, para lhe pedir sabedoria, pois eu sei que toda boa dádiva vem do Senhor. Tu és o Deus dadivoso, Tu és o Deus generoso, Tu és o Deus acolhedor. Veja comigo aí, se você puder, na sua Bíblia, bote aí Salmo 66, 20. Dá para botar aí, por favor? Salmos 66, 20. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Olha aí. Vamos ler juntos? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Só um parênteses, pastor Fábio. Só um parênteses é perigoso. É esse versículo aí. Quando eu estava com Covid, e eu pedindo a Deus, orando a Deus, e lá quando eu estava saindo da Covid, esse versículo, ele entrou como que uma flecha no meu coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então você precisa conhecer o caráter de Deus. Às vezes existem líderes que ensinam que Deus é o Deus que vai partir sua cabeça no meio, que se você pegar um brigadeirozinho, como tem aquela história, vai cair uma tempestade, vai encher tudo, e a criança olha, mas só por causa de um brigadeiro, Senhor?
E isso vai formando, às vezes, a consciência da pessoa em relação a Deus, vendo Deus como mal, como um terrorista, como aquele que está pronto para meter o cacetete e esquece desse caráter de Deus, dadivoso, generoso e acolhedor. Pois o texto da palavra do Senhor nos diz assim: a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não joga na cara. Você já teve essa má experiência, essa experiência difícil de precisar de uma pessoa, não precisa levantar a mão, mais de uma vez, e quando você chegou lá, para qualquer coisa que tenha sido, e você falou, e ela, de novo? Não faz um mês que eu te emprestei tantos reais e você vem de novo. Você está pensando que eu sou banco? Ou uma outra situação que você chega para a pessoa e ela, de novo, fulano? Diante do Deus generoso, gracioso, nós não corremos esse risco. Amém, igreja? Deus não vai dizer para você, de novo, Socorro. De novo, Givaldo. De novo, Raiza. Não. Ele nos dá, e não nos dá por medida. Ele nos dá o quê? Liberalmente, abundantemente, generosamente. Eu e você precisamos conhecer mais o caráter de Deus, irmãos. Inclusive no acampamento nós vamos tratar de muitas marcas do caráter de Deus, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua ira também, da sua justiça também, mas nós precisamos conhecer mais e mais esse Deus generoso, diante das provações da vida. Em primeiro lugar, peça a Deus sabedoria. Em segundo lugar, conheça o caráter de Deus. Deus, Ele é o quê? Bom. Em todo tempo Deus é bom. E no meio da provação, o nosso coração por muitas vezes quer nos enganar. Deus não lhe ouve. Olha aí, você ora tanto a situação que está acontecendo. Isso é o engano do nosso coração. Porque até mesmo diante da provação, Deus está mostrando bondade para conosco. E por último, diante das provações, nós precisamos orar com fé, pedir sabedoria, conhecer o caráter do Senhor, mas também orar com fé. Vamos ler juntos do 6 ao 8, a palavra do Senhor diz assim, vamos lá? Peça... Misericórdia. Por isso que a salvação não depende de obras. Fosse por essa leitura, ninguém ia para o céu. Vamos começar de novo. Está ali passando, não. Bem bonito. Bem... Ah, não estava, não. Olha, esse negócio de leitura aqui está desacostumando o pessoal a abrir a Bíblia. Abra a Bíblia, miserável. Aquilo ali é para quem não traz Bíblia, para quem você convidou, o cara veio direto da faculdade, não tem Bíblia, mas o crente, ele anda com a Bíblia na mão, amém? O crente vem para a igreja com a Bíblia, e quando o pastor diz abra, abra. Não é para ficar olhando para ali, não, ali é um recurso, amém? Mas você tem que trazer sua Bíblia e ler na sua Bíblia. Me dê sabedoria, Senhor. Do 6 ao 8, todo mundo junto. Outra coisa, quando você vier para a igreja, procure trazer a versão que a igreja lê, tá certo? Aí acontece às vezes que tem leitura que o pastor vai pregar, que fica melhor numa determinada versão. Aí o pastor vai dizer o seguinte, hoje eu vou usar a NVT, olhe para cá, aí você vai olhar para ali, mas de forma geral, nós usamos a revista e atualizada. Mas a minha Bíblia, que eu tenho há 250 anos, ela é NAA, leia em casa, não jogue fora. Mas na igreja você traz, obrigado pastor João, aquela que a igreja lê, porque fica bonita a leitura, amém? Do 6 ao 8, todo mundo. Peça. Coisa linda.
Amém? Está vendo como ficou bonito assim? Ore com fé, não duvidando, pois quem duvida não vai receber nada. E ele usa aqui 3 exemplos. Ele usa o exemplo, por exemplo, de uma onda do mar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vai. Acredita, desacredita. Confia, desconfia. Vai acontecer, não vai acontecer. Uma onda, vai e vem. Quem age assim, ele está dizendo, não vai receber nada do Senhor. Ou aquele que tem 2 mentes. Uma hora ele é pessimista, outra hora ele é otimista. Uma hora ele está no monte, outra hora ele está no vale. Esse não vai receber, é o Senhor que está dizendo. Ou como aquela pessoa, como o texto diz aqui, como se tivesse 2 almas. Ela anda com um pé no caminho e outro pé no outro caminho. Quem age assim não vai receber nada do Senhor, porque está duvidando. E a orientação aqui é o quê? Peça em nada duvidando. A provação é um fato, a tribulação é um fato, mas existem maneiras que eu posso enfrentar de modo vitorioso as provações da vida, pedindo a Deus sabedoria, mirando no caráter de Deus, dadivoso, generoso, acolhedor. Deus não vai me jogar fora, Deus não vai me rejeitar, Deus vai me acolher. O meu Pai é um Pai bondoso, misericordioso, e aquilo que eu lhe peço, dentro da sua vontade, Ele dá de forma abundante. E eu preciso orar ao Senhor com fé, em nada duvidando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?